E aí pessoal, você sabe como ter rosas do deserto floridas desse jeito aqui? Olha só que espetacular essa floração aqui. Se você ainda não sabe, fica comigo nesse vídeo que eu vou te contar tudo sobre floração. Eu sou Wesley Ferreira e esse é o canal Rosa Garden Alagoas. E o primeiro requisito para ter rosa do deserto florida é a idade da planta, tá? Você não vai ter uma rosa do deserto florida com uma planta muito jovem. Aqui eu tenho um exemplar de uma planta bem jovem ainda, de aproximadamente 3 a 4 meses. Então, uma rosa do deserto com essa idade, ela ainda não vai florir, tá? Aproximadamente de 10 meses a 1 ano ela dá a primeira floração. Vem sempre uma floração bem tímida na primeira vez, mas com algumas dicas que eu vou deixar aqui nesse vídeo, você vai ter com certeza rosas do deserto muito, mas muito florida. Uma outra coisa que você precisa saber sobre floração da rosa do deserto é a genética. As rosas do deserto são muito famosas por ter uma variedade imensa de genéticas diferentes. Elas têm flores bem diferentes dependendo da genética. Veja que essa daqui é uma flor enxertada, ela tem várias camadas de pétalas, enquanto essa daqui é uma flor natural, é a mais comum das florações, ela tem apenas 5 pétalas e essa tonalidade aqui de cor rosa. Dependendo da genética da planta, ela dá mais flores ou menos flores. Tem algumas genéticas que são muito famosas por darem buquê de flores, como é a da Bridal Buquê. Vamos falar agora sobre o cultivo da rosa do deserto para que a gente tenha o máximo de floração possível dessa maravilhosa planta. Ela é uma planta de sol pleno. O que significa isso? Ela precisa de muito sol para ter o seu máximo de potencial. Então, uma plantinha como essa daqui, ela precisa de no mínimo 5 horas de sol direto, de raios de sol batendo direto na sua folha. E associado a isso, ela precisa ter também um excelente substrato. Veja que os substratos que a gente utiliza para a rosa do deserto são substratos muito drenante, muito poroso, muito leve mesmo. São substratos feitos à base de casca de arroz carbonizado, casca de pinos decomposta, carvão novo, tá? Não pode ser o carvão usado. Então, depois que você tem uma planta com a idade correta, tem uma planta no habitat correto, com bastante sol, com substrato adequado, vem uma parte muito importante para a floração, que é a fertilização. Aqui eu tenho alguns produtos que ajudam na floração da sua planta. Esse daqui, por exemplo, esse daqui é o superfosfato simples, que é um nutriente que a planta precisa muito para manter a sua floração em pé e estimular cada vez mais floração. É o fósforo. Outro fertilizante que é muito bom para quem é iniciante é o Osmocote. Ele é um fertilizante de diluição lenta, aquele bem equilibrado. Esse aqui tem 14, ou seja, é 14% de nitrogênio, 14% de fósforo e 14% de potássio. E aqui vem o segredo, o pulo do gato. Essa é a super dica. A gente vai utilizar aqui um Forte Rosa do Deserto, que é um fertilizante adequado para a rosa do deserto. Aqui ele está totalmente equilibrado e aqui atrás a gente tem todas as instruções de uso de como vai aplicar esse fertilizante na sua maravilhosa plantinha para que ela tenha essa floração magnífica aqui. Mas não adianta a gente ter tudo isso se a gente também não sabe combater as pragas que assolam a nossa plantinha. Então a gente tem aqui muitas pragas bem conhecidas. A mais conhecida delas é o fungo, que é uma praga terrível, que realmente mata a nossa plantinha e a gente precisa saber combater esse tipo de praga. Outra praga que é bem conhecida fora os fungos são as
cochonilhas, são os pulgões, são os ácaros. Então a gente precisa saber combater todas essas pragas para que a nossa plantinha esteja totalmente saudável e dê muitas flores mesmo. E se você assistiu até aqui, significa que você está gostando do assunto, então eu vou deixar aqui uma dica bônus para você. Eu vou, na verdade, ensinar como faz um replantio de rosa do deserto. Veja que essa daqui, ela já está precisando fazer o replantio, porque as raízes já chegaram no fundo do vaso. Então a gente vai dar para ela aqui, ó, um vaso maior. Vem comigo aqui que eu vou te ensinar. A primeira coisa, ó, a gente vai colocar aqui um pouquinho de substrato no vaso, tá? E a gente vai utilizar esse fertilizante aqui que é muito importante, que é o superfosfato simples. Ah, quanto que de superfosfato simples? Aproximadamente uma colherinha aqui de chá, ó. Colocou aqui por cima. Então esse não pode ter contato direto com as raízes. Então o que que a gente faz, ó? Dá uma mexidinha aqui. Então quando as raízes chegarem nesse fertilizante, ele já vai ter diluído bastante. Então, ó, aperta um pouquinho aqui o vaso. Então a gente vai tirar a nossa plantinha desse vaso menorzinho. Olha o que eu falei sobre as pragas. Tá cheio de cochonilha de raiz. Tá vendo essas bolinhas brancas aqui? Elas são cochonilha de raízes. Então eu vou fazer o replantio e vou aplicar aqui um inseticida. Vamos lá, voltar para o replantio. Colocou a minha plantinha aqui com o torrão inteiro. Desmancha um pouquinho aqui, ó. E agora é só completar o que sobrou com mais substrato. Tá feito o nosso replantio e agora a gente vai aplicar aqui o Osmocote para garantir que ela tenha aqui pelo menos 3 meses dos nutrientes básicos, que são o NPK. Ó, não precisa exagerar, tá? Então, esse aqui já é suficiente para que ela tenha os 3 meses de nutrientes básicos, tá ok? Agora eu vou deixar aqui uma dica muito legal, que é uma dica bônus. Olha só, essa plantinha aqui é uma rosa do deserto que foi enxertada. Tá? Ó, veja que é um enxerto muito, mas muito recente. Esse enxerto aqui tem aproximadamente 2 meses, mas olha para isso daqui, ela já tem floração vindo. Então isso é muito da sua genética. Então procure rosas do deserto enxertadas que tenham uma excelente genética, assim como essa daqui, com poucos meses de enxertada, ela já vai estar florindo. Gostou dessa dica? Essa dica mereceu o like, viu? Se você gostou, deixa aí aquele like, aquele joinha, compartilha esse vídeo aqui com seus amigos que gostam de rosa do deserto e não se esqueça de seguir o meu canal, né? Que a gente traz aqui toda semana dicas maravilhosas para você cultivar na sua casa as rosas do deserto como um profissional.